Já estou ao lado dela, Maria Faió, que é a mãe das três Marias. A própria. Como eles estão? Tão lindas. Lindas. Ai, que bom, que bom. Graças a Deus. E nós Obrigada vamos por perguntar. falar o quê? Sobre previdência social, Como né? sempre. Tirar as dúvidas de você que está nos assistindo. E eu queria abrir esse assunto perguntando para você sobre quem pode fazer revisão de aposentadoria, que é um assunto que está sendo muito discutido. Em épocas de crise, né, todo mundo quer o quê? Quer um dinheirinho, quer ver, olha, da possibilidade de aumentar a sua renda. Então é muito importante saber realmente quem tem direito ou não a uma revisão. Quem pode ter direito a uma revisão? Quem teve algum erro, alguma falha no processo de concessão do benefício, tá? Exemplo, você trabalhou, por exemplo, com uma atividade perigosa, uma atividade insalubre, né? E você deu entrada na sua aposentadoria, mas o INSS não reconheceu isso. Então, essa pessoa pode, por exemplo, entrar com um pedido de revisão para considerar esse período especial, esse período insalubre ou perigoso, e assim aumentar o valor da aposentadoria, né? Recebendo inclusive os atrasados e aí tendo um reajuste nessa aposentadoria através da revisão. Então, esse é um caso. Esse é um caso. Coisas que a gente tem que verificar e a gente tem que ter o bom senso, né? Quando entrar com um pedido de revisão, porque hoje em dia virou meio que uma festa. Todo mundo acha assim, eu tenho direito à revisão e eu vou lá. Só que a pessoa não tem certeza se tem. Outra coisa, a gente está sempre na época de crise, aparecem os oportunistas. Pessoas que abordam aposentados, pessoas que enviam prometendo cartas, tudo, né? Prometendo tudo mediante pagamentos mensais ou mediante ali algum custo, né? Para poder entrar com uma ação de revisão que, por exemplo, a pessoa não vai ganhar, porque o aposentado não tem direito, mas ele é iludido. Então a gente tem que ter o bom senso de ter a certeza de que há uma chance concreta antes de buscar. E para isso, tem dois fatores que são muito importantes. O prazo. Para você entrar com o pedido de revisão, existe um prazo previsto em lei. A pessoa tem que estar aposentada, tem que estar recebendo um benefício no máximo há 10 anos. 10 anos, 10 então. anos. Depois por disso, exemplo, nem adianta tentar. Não. Sou aposentada, fui aposentada em 2008, né? 2008, dezembro de 2008. A pessoa tinha até dezembro de 2018 para entrar com a revisão. Passou, não entrou, perdeu. Não tem chance. Então, por exemplo, alerta para quem aposentou em 2009, viu, pessoal? Porque nós já estamos na metade do ano, Sim, então olha verdade. isso, a documentação, a carta de concessão para ter certeza. Então, uma das coisas básicas é saber se você está dentro do prazo legal para pedir. E a segunda coisa é qual o erro que foi encontrado para se levar a uma revisão, a um pedido de revisão. Então, a pessoa tem que ter uma certeza, tem que ter um objetivo nessa revisão. Porque tem muita gente que procura o judiciário e fala, eu simplesmente quero a revisão. Eu não gostei do valor recebido. Mas não é assim. Não. Então, hoje, é muito comum, por exemplo, esse tipo de coisa que eu falei, pessoas que trabalharam com insalubridade, periculosidade e não foi computado como tempo especial, isso dá o aumento. Pessoas, por exemplo, que trabalharam, o patrão não recolheu o valor que está em carteira, por exemplo, na carteira dizia que ganhava R$2.000 de salário mensal. Só que lá na Previdência consta R$1.000. Olha. Isso é muito comum. Isso é um grande alerta que a gente tem que dar para quem vai se aposentar e quem já é aposentado para investigar isso. Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. E aí, nesse caso, é possível pedir a revisão? É possível pedir a revisão. E uma outra dica importante, quando a pessoa se aposenta, ela recebe uma carta chamada Carta de Concessão do Benefício, com todos os dados, valor da aposentadoria, cálculo, onde ela vai receber e tudo mais. E nessa carta de concessão, vem os salários de contribuição, que são esses salários que eu dei o exemplo agora, que são os salários que a pessoa recebe, né, ou paga o carnezinho e constam em letras miudíssimas. Até quem tem a visão saudável não consegue enxergar. Então, por isso, né, não sei se já é proposital vir desse jeito, mas é em letras miudíssimas. Então, é bom até dar uma ampliada para a pessoa conferir tudo aquilo. Então, verificar se o que consta na carteira, o que consta no seu olerite ou no carnê de contribuição que você pagou, consta a mesma coisa na carta de concessão. Perfeito. Isso também é um dos motivos. Um outro motivo, por exemplo, muito comum é o INSS não considerar o tempo total da contribuição. Então, por exemplo, você trabalhou 5 anos numa empresa.
Ok. Só que, infelizmente, não era uma empresa muito sadia, era uma empresa que tinha problemas financeiros e tudo mais. Essa empresa não pagou o INSS e não fez nada. Aí você demorou anos para se aposentar, você deu entrada na aposentadoria, para sua surpresa, não consta a empresa lá na Previdência Social como uma empresa que te registrou, que pagou tudo direitinho. Isso é muito comum também. A pessoa ter essa desagradável surpresa na hora de se aposentar. Nossa, e muito desagradável, né? Ver que todas as empresas em que ela trabalhou não constam lá na Previdência. Isso também é um motivo de revisão, porque aí o INSS faz o cálculo do tempo de contribuição dessa pessoa, mas não computa esse período, e aí a pessoa sai perdendo, porque ela poderia ganhar mais, porque quanto mais tempo de contribuição, maior é o valor da aposentadoria. E quem trabalhou na infância, consegue também ter uma revisão? Consegue, porque quem trabalhou, por exemplo, como aprendiz, né, e tem como comprovar que estava lá trabalhando, né, nessa modalidade, o INSS por diversas vezes não reconhece. Né? A pessoa dá a entrada com a documentação provando e tudo mais, e na hora de pedir a aposentadoria, o INSS não computa, a aposentadoria sai de valor menor. Um outro exemplo, quem serviu o exército, né, serviço militar. Às vezes a pessoa leva lá o certificado de reservista com a certidão informando o período, o INSS não computa. Nossa, né? São muitos casos. Às vezes né? você pagou um carnê por um código errado, você fez algum preenchimento, alguma coisa, mas você apresentou o carnê na hora de se aposentar. O INSS esquece. Então tem tantas coisinhas. E como verificar isso? Tá? Com a danadinha da carta de concessão que eu falei, que é essa carta que todo mundo tem o direito de receber. Essa carta ela vem detalhando todas as informações, o salário, os salários de contribuição, o banco em que a pessoa vai receber o benefício. E aí é muito importante, assim que você receber esse documento, fazer uma análise detalhada de tudo isso. A Rita, inclusive, falou sobre isso, porque ela não recebeu a carta de concessão, só o papel do advogado. Aí o que ela tem que fazer nesse caso? Então, ela pode pedir, tem duas maneiras de pedir. Uma é pelo Meu INSS, que é o site de serviços da Previdência Social, que é www.meu.inss.gov.br, meu.inss.gov.br. Lá a pessoa vai entrar, tem uma fotinho assim, né? Escrito login. A pessoa vai clicar e vai dizer, vai ter um outro botão, vai colocar cadastrar-se. E a pessoa vai preencher com seus dados pessoais e responder algumas perguntinhas. Que perguntinhas? Por exemplo, você trabalhou na empresa tal? Aí você vai olhar na sua carteira, trabalhei, você coloca sim. Você pagou o carnê no ano tal? São perguntinhas básicas. De checagem. Checou, vai ser gerada uma senha provisória. Com essa senha provisória, você volta na página inicial e gera a senha definitiva. Quem conseguir fazer isso, pelo próprio site meu.inss, a pessoa consegue obter essa carta de concessão. Se por algum motivo, que também é muito comum, não conseguir gerar a senha, porque eles falam que os dados não batem, aquelas coisas, aí você vai ter que pedir na agência da Previdência Social, e aí pode ser qualquer agência. Aí você informa, porque eles também não estão querendo atender todo mundo, porque hoje eles querem tudo online, que seja todo, né? Então a pessoa pode... É aquela praticidade que muitas vezes não é prática pra gente. Você falou que o tempo máximo são 10 anos, né, para pedir uma revisão. E há um tempo mínimo? Não. A partir do momento em que você se aposentou, você já pode pedir a revisão. E é muito legal essa pergunta, por quê? Vamos supor que eu peça a minha revisão faltando um mês para acabar o prazo de 10 anos. Bacana, você entrou dentro do prazo. Mas para você receber os atrasados, né, as diferenças, você só recebe dos últimos 5 anos. Então, quanto mais tempo você demora para entrar, menos você recebe de atrasados. Entendi. Então, por exemplo, uma pessoa que entrou, olha, me aposentei, entrei com a revisão, e o processo demorou, por exemplo, 3 anos, ela não vai ter perda financeira, porque ela vai receber, quando ganhar a causa, ela vai receber esses 3 anos de uma vez. Então é importante agir rápido também, rápido, né? Agora, ao passo que uma pessoa que, por exemplo, vai entrar com 9 anos de aposentadoria, ela já vai perder 4 anos, porque já prescreveu. Entendi. Então é muito interessante, assim que verificar, tem algum erro, peça a revisão. E é aquilo que eu falei, revisão com a responsabilidade. Você tem que apontar o porquê. Porque, infelizmente, muita gente, por desconhecimento, vai lá, pede qualquer coisa. E assim, a gente já sabe dos grandes problemas que a gente enfrenta no país, principalmente com o judiciário, né? Pouco funcionário, a estrutura não é boa. E a partir do momento que a gente fica levando para o judiciário causas sem importância ou causas que não vão ser ganhas, a gente acaba dificultando o trabalho e tirando a oportunidade daqueles que realmente precisam. Eu até brinquei
Exato. hoje, antes de entrar no ar, que eu vi uma notícia bizarríssima de 2 irmãos que entraram na justiça brigando por causa de uma blusa de moletom. Imagina só. Né? Então, assim, você imagina se todo mundo procurar a justiça à toa. Então, é muito importante mesmo Procurar com quando consciência. realmente existe um motivo. Exatamente. Gente, é claro que a Maria Faioc volta aqui ao Revista da Cidade. Eu vou deixar os contatos do INSS, o telefone é 135, o site é inss.gov.br e o previdência.gov.br. Um beijo pra você, Beijo, muito obrigada, viu? minha Foi querida. rapidinho, mas foi excelente. Tá ótimo. Beijo pras Marias. Foi Obrigada. muito bom, viu, te Obrigada. receber. Obrigada.